Salve pessoal, aqui é Rafa Barreiros, esse é o Canto do Zero. Bem-vindos todos vocês que estão chegando pela primeira vez aqui. E se você já é aqui da casa, já deixa aquele like porque você vai me ajudar bastante. E o canal vai crescer e a gente vai ficar cada vez mais conhecidos e poder trazer e fazer mais música para vocês aqui e mais análises, tá? Vou fazer hoje Rick Valens de novo. Tem aqui uma série grande do Rick Valens, você pode conferir no card. Vou fazer a música Ciclo Sem Fim, que é do Rei Leão, né? Pô, todo mundo conhece. Quem já teve a oportunidade de ver o espetáculo na Broadway, aqui no Brasil também, muito legal assistir. E o filme, né, que a gente gosta, tal, é muito, muito legal. Não é uma música fácil de se fazer, eu não ouvi ainda, tá? Deixei aqui para ouvir com vocês. O Rick Valens, ele é um cantor corajoso. Por isso que eu achei legal de trazer essa música, né, o Circle of Life, o Ciclo Sem Fim do Rei Leão. Se você está chegando agora e se você gostar, prepara para se inscrever aqui e deixar um like também, tá bom? E depois eu quero que você comente também para falar sobre a performance do Rick Valens. Vamos lá! Desde o dia em que ao mundo chegamos, caminhamos ao rumo do sol. Há mais coisas pra ver, mais que a imaginação, muito mais que o tempo permitir. E são tantos os caminhos pra se seguir, e lugares pra se descobrir. E o sol a brilhar sobre o azul deste céu nos mantém neste rio a fluir, um ciclo sem fim que nos guiará. A dor e a emoção, a fé e o amor, até encontrar o nosso caminho neste ciclo sem fim. Muito bem, olha só, não é fácil fazer essas músicas mais voltadas a filmes e teatro musical. Não é simples de se fazer, né? O teatro musical tem outra linguagem. O que a gente ouve de pop music ligado ao teatro musical é diferente, tem uma outra elaboração melódica, musical, harmônica, tal. Apesar de ser muito pop essa música, né? O filme todo tem essas músicas pop que a gente gosta. Eu só achei, talvez, que a trilha, o playback, o som da trilha, o volume está um pouco alto. Mas isso não tem a ver com a qualidade vocal do Rick, tá? Isso tem a ver com a mixagem, é uma outra coisa. Talvez se a trilha tivesse um pouquinho mais baixa na mixagem, a voz dele até seria mais favorecida ainda. Mas vamos falar do que ele está produzindo. Não é fácil você cantar esses graves, principalmente cantores mais legeiros, mais agudos, que são cantores no estilo do Rick Valens, que tem um agudo mais potente. Por exemplo, comparando com a minha voz, eu sou um tenor mais dramático, mais pesado, então esses graves que ele canta na minha voz seriam até mais confortáveis. Então, primeira nota positiva, né? Cantar esses graves, são notas mais delicadas ali. E se o cantor não souber cantar o grave, ele desafina mesmo. Não é o caso, o Rick está fazendo certinho.
E outra coisa que também pode dar uma impressão no nosso ouvido estranha, principalmente para quem já está acostumado a assistir filmes em inglês, ouvir músicas em inglês, ouvir os originais em inglês, ouvir tudo sempre, sempre, sempre em inglês. Isso acontece com qualquer versão ou tradução. Se você vai ao teatro musical e vai assistir uma peça que você já sabe toda ela em inglês, demora um tempo, você tem um choque da língua portuguesa. Isso não tem a ver com o Rick Valens, estou falando de tradução e de versões, tá? Tem versões que ficam muito bem feitas, né? Tem tradutores muito bons, né? Pessoas que fazem versões ótimas. Mas talvez quem tem assim um impacto da língua, que está acostumado no inglês, sente estranho ouvir as músicas de teatro musical e filmes da Disney em português. Mas até agora, muito, muito bom o que ele está fazendo, e numa região que é uma região onde não tem muita coisa ali para o Rick brilhar. Ele manteve a melodia estável, afinada, bonita, começou a fazer uns melismas bonitos agora no final, porque a região requer esse cuidado, não é uma região onde ele vai brilhar com purpurina, tal, não é essa região ainda aí. Desde o dia em que ao mundo chegamos, caminhamos ao rumo do sol. Há mais coisas pra ver, mais que a imaginação, muito mais que o tempo permitir. E são tantos os caminhos pra se seguir e lugares pra se descobrir. E o sol a brilhar sobre o azul deste céu nos mantém neste rio a fluir. Um ciclo sem fim que nos guiará. A dor e a emoção, pela fé no amor, sem fim, um ciclo sem fim que nos guiará pela dor, pela emoção e pela fé no amor. Sem fim. Poxa, que legal! É isso aí, meu irmão. É isso aí. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui, ó. Prestem atenção no microfone que ele está usando ali. Esse microfone, a gente... eu não sou patrocinado por essa marca, tá? Mas esse microfone que ele está usando aqui é um microfone muito tradicional, que é o Shure SM58. É um microfone talvez mais famoso, mais tradicional e mais usado no mundo inteiro e um dos mais resistentes que a gente tem. Todo cantor já usou esse microfone, até para gravar. Muita gente até grava com esse microfone. Locutores de futebol, de rádio, essas rádios todas que você vê aí no YouTube hoje, tem muitos deles que ainda usam esse microfone. Eu tenho aqui em casa 2 microfones desse, e são microfones muito bons. E a qualidade sonora que eles dão nesse punch mais ao vivo, é legal ver o Rick usar esse microfone aí. É um microfone muito cheio de frequências, muito legal de a gente ver os artistas usando esse microfone, que é um microfone que é lendário
lendário. E microfone que dura aí, eu tenho um aqui de quase 30 anos. Por que eu falei do microfone? Porque o que o Rick está fazendo é o que alguns cantores não fazem na internet. Alguns fazem uma parte, outros no canal deles eles fazem só gravações que passam por edição. Deixa eu explicar para vocês entenderem, vocês gostam desse papo. Vou explicar mais uma vez. Tem coisas que são editadas num estúdio. Pode ser um cara com um laptop em casa editando para um cantor. Edição pode ser arrumação da afinação, acerto da afinação. Todos os cantores passam por esses softwares, Autotune ou Melodyne, que ajustam a afinação. Isso no mercado hoje é uma regra para 100% dos cantores, ok? É como se fosse uma foto sua e você fosse o cara mais famoso do mundo. Essa foto vai sair numa revista, com certeza o pessoal da edição da revista vai passar num Photoshop qualquer lá. Então, edição às vezes passa por uma afinação, às vezes pode até não passar por uma afinação, depende do que o produtor está fazendo. A edição você coloca mais efeitos, você pode ajustar alguma coisa, fazer um overdub, uma gravação em cima e etc. Tal. Essas gravações que o Rick, na maioria das vezes ele põe aqui, são gravações ao vivo. Ele coloca a trilha, ele aperta o playback lá e pega o microfone de ao vivo mesmo, esse microfone que eu falei para vocês, e sai mandando bala. Não são todos os cantores que fazem isso. Tem grandes cantores aí que fazem editado e que fariam ao vivo, sim, com a mesma qualidade. Mas tem alguns cantores que só fazem editado. E eu gostaria de ouvir esses cantores fazendo como o Rick faz, ao vivão mesmo, não tem edição ali. Ele cantou, gravou e mandou e subiu no YouTube. Isso é muito legal, né? Longe de mim aqui começar a colocar competição entre cantores, porque para mim competição competição é coisa de corrida de cavalo. Cantores e artistas não competem. Apesar de ter esses programas de competição, eu entendo, né, o show business, mas eu prefiro cada artista trazendo o seu brilho, a sua especialidade, certo? Então, palmas para o Rick, porque conseguiu fazer, é uma música difícil, soa em português, às vezes estranho para a gente, não por causa dele, mas por causa da tradução. Eu que ouço todos os filmes e as coisas da Disney e tal, tudo sempre em inglês, é difícil, né? Mas eu já vi o espetáculo em português também e gostei, tá? Muito bem, o que você achou da minha análise? Se eu contribuí alguma coisa, se inscreva aqui no canal, tá bom? Dá um joinha, compartilhe. Quer me seguir no Instagram, Canto do Zero Oficial. Quer me apoiar? Tem um QR Code, um link aqui. E também, se você tem um sonho de cantar, comece agora o Canto do Zero e você vai estudar canto comigo, ok? Muito bem. Então, mande mais coisas do Rick também para mim, tá bom? Que eu não analisei ainda. E a gente se vê na próxima. Valeu, parabéns, Rick! Valeu! Tchau!